Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre relevo. O relevo é o conjunto de formas da superfície terrestre. Qual é a forma da Terra? A Terra parece uma bola, por isso muitos acham que a Terra é uma esfera. Mas, na verdade, a Terra tem os polos achatados. É a mesma coisa que se você fizesse uma esfera perfeita de massinha e depois desse uma apertadinha em cima e embaixo. Ia ficar um pouco achatadinho. Ia ficar um geóide. A Terra é um geóide, porque parece uma esfera, mas tem os polos um pouco achatadinhos. Em volta da Terra, nós temos várias formações diferentes. Diferente do ovo, que tem a casca lisinha, a Terra é composta por uma casca toda cheia de alterações, toda cheia de diferenças. Uma parte da casquinha é mais alta, outra parte é mais baixa, uma parte é de terra, outra parte é de água, outra parte é de gelo. Pode observar quando você vê a foto do planeta Terra, né? Só que não é tudo lisinho, tudo que nem uma bola, não. É tudo, ó, diferente, cheio de irregularidades. Essas irregularidades são os relevos. E aqui no Brasil, no nosso país, na parte da casquinha onde fica o nosso lar, nós temos três principais formas de relevo: a planície, o planalto e as depressões. A planície, ela é reta e baixa, como se fosse o chão da escola, retinho e baixinho. O planalto, ele também é reto, mas ele é mais alto, como se fosse o primeiro degrau de uma escada. Ó, aqui é o chão e aqui é o primeiro degrau. É reto também, só que é mais alto. As depressões são como se fossem aqueles buracos que a gente encontra no jardim de vez em quando. Não é nada retinho. E se não cuidar, acaba enfiando o pé lá dentro, né? E torcendo o pé. As depressões são como grandes buracos no solo, mas grandes mesmo, tá, pessoal? Aqui nesse mapa, a gente consegue ver aonde no Brasil nós temos planaltos, planícies e depressões. De amarelo são as planícies. Então, a gente tem planícies aqui no Rio Grande do Sul, no Nordeste, no Norte, e a maior planície brasileira é a que forma o Pantanal, que fica aqui nos estados do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Mas nós também temos aqui, ó, de rosa, os planaltos, que é praticamente a maior parte do Brasil é composta por planaltos, vocês estão vendo? O planalto também é reto, só que ele é alto. Você já viu um show? O show ele tem um palco. O palco é reto, só que ele é alto. Quando vocês cantam com o coral e sobem no palco, vocês ficam num lugar reto, só que o lugar onde vocês estão é mais alto do que o lugar onde o público está. A planície é como se fosse o chão e o planalto é como se fosse o palco. Só que bota palco nisso aqui, né? Tem muito mais palco do que chão. É bem grande o planalto brasileiro. Só que não é só de planalto e planície que o Brasil é feito. No Brasil, a gente também tem as depressões, que é onde temos um afundamento nesse solo. Em vez de ser alto, é baixo. E agora, como que os planaltos, planícies e depressões se ligam? Se um é alto e outro é baixo? Olha só. Aqui nesse modelo 3D, a gente pode ver como eles se conectam. Aqui nós temos uma planície, ela é reta e baixa. Aqui a gente tem o planalto, você está vendo aqui, que é reto, mas é alto. Para ligar a planície ao planalto, a gente tem as escarpas, que é como se fosse aqui as laterais de uma montanha. E também temos as depressões, ó. Aqui a gente tem uma depressão pequena, chamada de depressão relativa. Ela não é um grande buraco, mas é uma forma de afundamento do solo aqui nesse planalto. E aqui a gente tem uma depressão de verdade, aqui é um vale, que é um buracão mesmo, e que ele é ligado, essa depressão é ligada ao planalto pelas escarpas, né? Da mesma forma que a planície é ligada ao planalto pelas escarpas.
Agora, prof, você falou de planície, de planalto, de depressão, mas você não falou de montanha. E as montanhas? Olha, as montanhas são grandes elevações no terreno. Grandes, eu disse grandes elevações no terreno. No Brasil, nós não temos elevações tão grandes assim. Por isso, muitos defendem que aqui não há montanhas. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Na apostila de vocês, tem essa planilha com alturas de montes. Olha aqui, nós temos o Pico da Neblina, que é um monte que fica aqui no Brasil, na América do Sul. É a maior elevação de terra do nosso país. Tem 2.993 metros de altura, quase 3.000 metros. Mas nós temos outros montes pelo mundo, ó. Temos o maciço de Vinson na Antártida, com 4.897 metros, o Monte Cartesens na Oceania, com 5.039 metros, o Monte Elbrus na Europa, com 5.641 metros, o Monte Kilimanjaro na África, com 5.895 metros, o Monte Denali na América do Norte, com 6.193 metros, o Monte Aconcagua, aqui na América do Sul, só que não no Brasil, com 6.983 metros, o Monte Everest, na Ásia, com 8.848 metros. Bem, olhando na tabela assim, você pode entender que o Pico da Neblina, aqui no Brasil, que é a nossa maior elevação de terra, é bem menor do que vários outros. Só que eu achei um infográfico para mostrar para vocês isso um pouco melhor. Esse infográfico está em inglês porque não tinha nenhum infográfico em português que conseguisse explicar para você aquilo que estava na tabela. Aqui a gente tem montes que estão espalhados ao redor do mundo. Eles estão aqui organizados de uma forma que a gente possa comparar a altura deles. Só que para a gente conseguir comparar direitinho, primeiro a gente vai analisar essa imagem na outra página, beleza? Aqui nós estamos no visualizador de alta possibilidades e a gente consegue ficar bem pertinho da imagem. A primeira coisa que temos aqui, ó, é o mar representando o nível do mar. Todas as alturas de montes aqui no planeta Terra são medidas a partir do nível do mar. Quer dizer que para baixo do nível do mar a gente pode ter profundidade e para cima do nível do mar a gente pode ter altura. O nível do mar é a medida inicial para medir a altura e a profundidade, né, das superfícies terrestres. Aqui nós temos um monte, mas você pode ver que esse monte ele está para baixo do mar, tá vendo aqui? É porque esse é o monte Mauna Kea, que fica no Havaí. E esse monte Mauna Kea é um vulcão adormecido, tá? Ele é o maior monte, na verdade ele é uma montanha. Ele é a maior montanha do mundo, só que ele está para baixo do mar, ele está no Oceano Pacífico. Se for contar toda a parte que está para baixo do mar, lá submersa, afundadinha lá dentro do mar, ele tem mais de 10.000 metros de altura. Ele é muito grande. Ele seria maior do que o Pico Everest, né, do que o Monte Everest. Só que como ele não está em cima de um continente, ele não parece tão alto, porque a gente não consegue ver a parte que está enterrada lá no mar, lá no Oceano Pacífico. Por isso que ele não é considerado a maior montanha do mundo. Mas se a gente for analisar o tamanho dele, ele é sim, né, a maior, porque tem mais de 10.000 metros de altura. Só que tem que começar a contar lá de baixo. E como eu já expliquei, a gente começa a contar do nível do mar. Por isso que oficialmente ele não é a maior montanha. Só, né, na prática. Agora a gente vai olhar aqui. Nesse infográfico a gente tem, pessoal, algumas informações. Eu vou explicar para vocês. Aqui a gente tem um mapa mundi com cores e uma legenda. Os montes que estão com a bandeirinha azul, eles ficam aqui na Europa, tá vendo? Os montes com a bandeirinha salmão ficam na Ásia e na Oceania. Os montes que têm a bandeirinha verdinha ficam na África. Os montes com a bandeirinha amarela ficam na América do Norte e os montes com a bandeirinha lilás ficam aqui na América do Sul, onde está o Brasil. O primeiro monte que a gente tem aqui
é o Monte Branco, né? Mont Blanc. Ele fica na Europa, tá vendo aqui? Ele tem 4.807 metros. Ele é bem mais alto do que o Pico da Neblina aqui no Brasil, né? Que o Pico da Neblina tem só 3.993 metros. Ele tem bem mais, quase 1.000 metros a mais do que o Pico da Neblina. Mas você pode ver que ele é o menorzinho aqui do nosso infográfico. Depois dele, a gente tem o Monte Elbrus, que também estava na nossa tabelinha, que fica na Rússia, tá bem na Ásia, e ele tem 5.642 metros, tá? Aqui do lado a gente tem, ó, o Monte Pancakijaya, tá vendo aqui? Que fica na Indonésia, na Ásia também, né? Temos o Monte Kinley, que fica na América do Norte, lá no Alasca, que é bem alto, ó, tem 6.194 metros de altura. Temos o Monte Quênia, tá vendo aqui? Que ele tem, ó, essa bandeirinha verdinha, porque ele fica onde, pessoal? Na África. Os que tem a bandeirinha verdinha, a gente viu lá na nossa legenda, lembra? Que ficam na África. Ele é bem alto também, tem quase 6.000 metros. E ele também fica no mesmo continente que o Monte Kilimanjaro. O Monte Kilimanjaro, ele é bem alto, tem quase 6.000 metros, ele é mais alto que o Monte Quênia e é um dos maiores montes também do planeta, né? O maior lá que fica lá na região da África e ele é um vulcão que está adormecido. Depois disso, a gente tem aqui os últimos, eu vou colocar aqui para vocês verem. A gente tem o Monte Aconcagua, que fica aqui na América do Sul, na Argentina. Ele é bem grande. E a gente tem o Monte K2, né, a montanha K2, né, que fica na cordilheira de eu tenho que ler aqui, Karakoram. Eu achava que ele ficava na cordilheira do Himalaia, igual o Everest, mas eu descobri que ele é vizinho do Everest, mas a cordilheira dele tem outro nome, que é Karakoram, tá bom? É uma continuação da cordilheira do Himalaia, onde fica o Everest. Então, eles não ficam na mesma cordilheira, tá, pessoal? Eles só ficam vizinhos, cordilheiras vizinhas, mas são perto, né? Relativamente, os dois ficam na Ásia, né? E o K2 é conhecido como Montanha da Morte, porque é muito difícil subir nele. E cada 4 pessoas que tentam subir lá, só 3 conseguem. Uma não consegue subir, acaba morrendo pelo caminho. Então, né, é algo muito sério, né, ficar tentando subir essas montanhas só para pessoas que sabem muito e mesmo assim der um risco de vida. Deve ser feita essa decisão com muita sabedoria, né? E o pico maior, o monte maior que existe, né, a montanha, né, maior que existe no planeta é o Monte Everest, que fica lá no Nepal, né? E que fica na cordilheira do Himalaia. O Monte Everest tem 8.850 metros de altura. Agora vamos voltar para a nossa explicação. Agora que a gente já olhou cada um isoladamente, a gente consegue comparar uma coisa. Ó. Aqui está o Everest, ó, ele é grandão. Aqui está o Mont Blanc, da Europa. Se a gente fosse colocar o nosso Pico da Neblina aqui, ele não tá, porque isso aqui é um infográfico só de montanhas. E o Pico da Neblina não é considerado uma montanha, né, gente? Se a gente fosse desenhar aqui, a gente tem que pensar o seguinte: Mont Blanc tem quase 5.000 metros de altura. E o Pico da Neblina tem quase 3, então não vai nem até a metade de Mont Blanc. Então a gente vai tentar desenhar aqui o Pico da Neblina para vocês tentarem entender por que a gente não diz que tem montanha no Brasil. Vamos pegar a canetinha aqui. Vamos lá, não pode chegar, não pode passar da metade, porque 3.000, né, vai ter que chegar aqui na metadinha, aqui, ó, tem 5.000 para 3.000, pouquinho mais da metade só. Vamos lá, vamos desenhar aqui. Ó, passamos um pouquinho da metade da altura aqui, né, pessoal? Se o Pico da Neblina fosse uma montanha e tivesse nesse infográfico, ele ia ser desse tamanho. Agora tu olha o Pico da Neblina que tu desenhou aqui e olha o Everest. Aí fica difícil de chamar o Pico da Neblina de montanha. Entendeu por quê?
muitas pessoas não aceitam dizer que aqui no Brasil tem montanhas, e muitos vídeos você vai assistir sobre o relevo e vai dizer que aqui no Brasil não tem montanha, porque o Pico da Neblina ele é muito pequeno comparado com as montanhas ao redor do mundo. Por isso a gente diz que o Pico da Neblina é um monte e que essas aqui são montanhas, porque a montanha é maior que o monte. Tá bem? Apesar de tudo isso que eu falei, não existe uma regra, né, uma lei que determine a altura de uma elevação de terra para ser considerada montanha. Mas, né, a gente pelo menos entendeu que aqui no Brasil a gente não tem grandes elevações de terra comparando com as elevações de terra ao redor do mundo, né? A nossa maior elevação de terra que nós temos aqui no Brasil ainda é muito pequena em relação às elevações de terra que existem por aí, né, afora. Continuando, pessoal. Aqui no Brasil, nós não temos montanhas, né, propriamente ditas, mas temos montes. Aqui a gente pode ver o Monte Roraima. O Monte Roraima, ele fica lá, né, no norte do nosso país, quase na divisa com a Venezuela, bem na divisa ali com a Venezuela, e é a maior elevação de terra que a gente tem aqui, ó, no Brasil, assim, o maior monte, tá vendo? Ele é bem grande. Um monte é uma elevação no terreno, maior que uma colina, mas menor que uma montanha. Por isso que a gente não chama de montanha Roraima, a gente chama de Monte Roraima, porque não é tão alto como uma montanha. Os picos, eles não são um tipo de montanha. Eles são só a parte mais alta de um morro ou de uma montanha. Então, aqui você está vendo, né, um grande monte, né, que fica lá do lado do meu sítio. A Profi tirou essa foto. E esse monte, né, é um maciço, né, são várias, como se fosse uma cordilheira, né, uma cadeia de montes ali, que fica lá na Serra do Mar, lá indo para as praias. Aqui a gente tem um pico, que a gente chama de Pico Paraná. Eu vou mostrar o Pico Paraná com a caneta aqui para vocês, ó. O Pico Paraná é só isso aqui, ó. Só isso. O pico é só a parte mais alta de uma montanha, ou de um morro, ou de uma serra, que nem essa Serra do Mar. Estão vendo aqui? Então, tudo isso aqui não é o pico, só a pontinha que é o pico. Então, você já sabe que o pico é a parte mais elevada de um morro, de uma serra ou de uma montanha. Agora, a gente também pode ter maciços. O maciço é quando tem muitas elevações, uma grudadinha nas outras, fazendo com que fique uma grande elevação cheia de pontinhas, como se fosse vários montes um grudadinhos nos outros. Tá vendo? E isso tudo tem aqui no Brasil, tá bem, pessoal? O Pico Paraná mesmo é do lado lá do sítio da Prof, dá para ver da janela da cozinha. Só que é alto. Mesmo não sendo uma montanha, é muito alto, né? Tem mais de 1.000 metros de altura. É como se fosse 1 quilômetro subindo, subindo, subindo sem parar. Agora, corre lá, pega a sua apostila e abre na página 98. Vamos analisar essa imagem. Como é o relevo nessa imagem? O que nós podemos ver de característica de relevo? Bem, nós conseguimos ver uma área plana com casas. E mais ao fundo, mais atrás, algumas elevações no terreno. Você está vendo aqui? Aí está perguntando assim, por que lá no Morro do Cristo, está dizendo aqui qual que é o Morro do Cristo, nós temos a melhor vista da cidade? Bem, porque quando a gente está acima, a gente consegue ver melhor. Se a pessoa está olhando de cima, que nem no caso de quem tirou essa foto, estava olhando de cima, né? De um helicóptero, de um avião ou de um drone, essa pessoa teve uma boa visão. Agora, tenta tirar essa mesma foto lá debaixo da rua. Dá certo? Não. Então, a vista é melhor no Morro do Cristo porque o Morro do Cristo é alto. É uma elevação no terreno. Agora, pessoal, abre lá na página 101. Lá está dizendo para você pesquisar algumas coisas aqui onde eu vivo. Eu vou ajudar você, eu já pesquisei. Qual é a altura de Curitiba? Curitiba não é um morro, não é uma montanha, não é uma cordilheira, mas está alto porque fica em um planalto. Curitiba está 935 metros acima do nível do mar. Quer dizer que se você colocar os dois pezinhos lá na praia, você tem que andar 935 quilômetros para cima para chegar na altura de Curitiba. Por isso, Curitiba é uma cidade fria.
Ah, tem dias que tá calor, mas né, predominantemente em relação aos outros lugares, Curitiba é uma cidade fria, porque quanto mais alto, né, é o terreno, mais frio fica. Você sabia disso? Quando o terreno é baixo, é mais calor. Quando o terreno é alto, é mais frio. E é assim, né, que a altura da cidade é se relaciona com o clima. Cidades altas são mais frias, cidades baixas, né, em planícies, são mais quentes. E olha só uma coisa interessante. Você sabia que a gente costuma ver neve, né, toda vez que a gente olha no alto de uma montanha? É porque lá no alto é bem frio. Quanto mais para cima, mais frio. Agora que você já aprendeu tudo isso, você pode fazer o próximo passo da sua trilha de estudos. Um beijo e até a próxima videoaula. Tchau!